Boa tarde, eu sou o Pedro Borges, estamos aqui para mais um podcast. Hoje, na nossa presença, temos António Pinto Pereira, advogado, professor universitário, comentador da comunicação social, coordenador do Partido Chega na Comissão Parlamentar Permanente dos Assuntos Europeus, mestre em Direito, com doutoramento em Agregação em Relações Internacionais, especialista em Direito da União Europeia, com mais de 30 livros já publicados relativamente a estes assuntos e deputado da nossa Assembleia da República. Não percam, fiquem aí depois da intro. Boa tarde, Sr. Doutor, como está? Boa tarde, Pedro. Obrigado pelo vosso convite, que me honra muito. Obrigado eu. É uma honra tê-lo aqui e é um privilégio, digo-lhe já, estar na sua presença e poder estar à conversa consigo. O privilégio é meu e obrigado pelo vosso amável convite. Muito obrigado. E felicidades também para o vosso trabalho, que sei que está praticamente numa fase inicial e, portanto, ainda tem muito para dar a este país, para aquilo que nos interessa ao nosso partido. Claro, a intenção é precisamente expor à população aquilo que os mídias não conseguem, não têm a coragem de expor, pelo o facto daquilo que nós enfrentamos, não é? A deturpação de informação. Infelizmente, ainda enfrentamos isso, mas esperemos no futuro a população aceitar mais plataformas como esta, doutor. Não, esta plataforma, e até, se me permite só, eu fazia já a introdução precisamente no tema. Nós vivemos numa altura, curiosamente, verificou-se isto entre julho, mas particularmente durante o mês de agosto, que houve um atropelo em grandes partes do mundo, completamente diferenciadas, o Reino Unido, a Venezuela, a Austrália, em que houve um ataque maciço às redes sociais, a todas as redes sociais, no sentido de acharem que quem se opõe ao sistema vigente socialista é de extrema-direita. E, portanto, isto é a primeira vez em que aconteceu, porque as redes sociais sempre foram um baluarte da liberdade e da democracia. As pessoas dizem o que pensam sem censura. Há algum controle das próprias redes sociais, quando as pessoas passam os limites e invocam, enfim, discursos de ódio, ou xenófobos, ou ataques diretos, ou mensagens de conteúdo sexual, por exemplo. Há cortes das próprias redes sociais, mas foi a primeira vez que nós assistimos a este fenómeno, que é um fenómeno horrível e completamente antidemocrático, e somos aqueles que contrastam com o sistema, que dizem o que pensam com toda a liberdade, são apelidados de fascistas e de extremistas de extrema-direita. E acontece muito na nossa comunicação social em Portugal. Eu, quando vejo uma notícia nas redes sociais ou na televisão que acho que é imparcial, acho aquilo um fenómeno. É quase como uma queda de um meteorito do céu, porque já não estou habituado a ver uma comunicação social isenta e independente relativamente, particularmente ao Partido Chega e àqueles e aos interesses que nós representamos, que são, acima de tudo, os interesses de Portugal. E, portanto, a mim, como cidadão português, enerva-me muito, constrange-me muito ver que a nossa comunicação social, e repare, estou a falar, por exemplo, da SIC, que foi uma estação de televisão onde eu trabalhei, dividi uns 30 anos praticamente entre a SIC e a TVI, e tenho visto ultimamente atropelos completamente impensáveis, desrazoáveis, relativamente àquilo que devia ser a isenção, o rigor e a liberdade da informação. E, portanto, isto é um problema que cruza o Estado de Direito Democrático, e ainda bem que começou por aí, porque é precisamente a importância de um podcast ou a importância de uma rede social desinibida e desempoeirada e livre de pensamento e essencial para a construção da democracia, que é o que vocês estão a fazer. Sem dúvida, doutor, sem dúvida. Não posso estar mais de acordo com as suas palavras, sábias por sinal e que refletem exatamente um dos meus grandes pensamentos. António, como vê a importância de atualizar a Constituição portuguesa à luz dos desafios contemporâneos que o país enfrenta? Isto entrando aqui nos temas que vamos abordar, que são diversos, começando pela Constituição. Pedro, a nossa Constituição é uma Constituição muito avançada ao seu tempo. Tivemos um período da Revolução de 64 até 1976, até abril de 76, quando se forma a Assembleia Constituinte, que no plenário vai dar origem à atual Constituição. Portanto, tivemos um hiato de 2 anos sem Constituição vigente na altura. Portanto, com a Revolução de 74
caiu a Constituição anterior, que era de 1933, que era a Constituição do Estado Novo, e houve um período de elaboração de uma nova Constituição, onde tivemos a participação de muitos professores universitários de grande renome, como Francisco Sá Carneiro, Francisco Lucas Pires, Diogo Freitas do Amaral, pessoas que deram um contributo notável, até Marcelo Rebelo de Sousa, embora mais novo nesse tempo, Jorge Miranda, Gomes Cantilho, Vital Moreira, são de facto nomes grandes da academia que estiveram na origem da Constituição, que ao seu tempo, como disse, era uma Constituição muito avançada no seu tempo. Eu dou-lhe um exemplo. Em 1993 morrem 2 crianças num parque aquático em Lisboa, o Aquaparque do Restelo. Eu fui advogado dessas crianças durante 10 anos, num processo complicado. Foi o primeiro processo contra o Estado português, e o primeiro também numa matéria completamente inovadora que tinha a ver com a omissão do exercício da função legislativa do Estado, porque o Estado não tinha normas jurídicas em matéria de parques aquáticos, que era uma realidade que vinha da década de 60 do século passado, mas não havia legislação porque os empresários que construíam os parques aquáticos forçavam os interesses socialistas, na altura o governo socialista de Sócrates, e que tinha como ministro da Justiça, que era o meu rival direto nesse processo, António Costa, manipulava o poder político no sentido de evitar que existissem regras jurídicas, porque essas regras jurídicas podiam fazer com que os parques aquáticos que funcionavam em roda livre tivessem de ser fechados, como veio a acontecer mais tarde, quando ganhei esse processo gigante 10 anos depois. Isto para lhe dizer que nesse tempo recorri à Constituição e ao artigo 22, que consagra o princípio da responsabilidade do Estado pelo exercício e pela ausência de exercício das funções públicas do Estado, a função legislativa, a função administrativa ou executiva e a função judicial, e acho que foi a primeira vez que alguém no meio forense recorreu a essa norma importantíssima do artigo 22, que consagra esse importante princípio que o Estado não está acima da lei quando fere os interesses e os direitos dos particulares, e de facto é uma norma que já consta do articulado original da Constituição, portanto o que me veio permitir comprovar que a Constituição era uma Constituição segura e avançada em relação até a um estudo comparativo de outros países europeus, de outros sistemas jurídicos. Mas isto foi em 76, hoje estamos em 2021, 2022, 2023, 2024, a Constituição, quer dizer, como está, não serve, tem que ser atualizada aos tempos que nos movem. Olha, dou-lhe um exemplo de coisas que são completamente aberrantes do ponto de vista ideológico até, para além de jurídico e político, que é o caminho, está logo no preâmbulo da Constituição, o caminho para uma sociedade socialista. Não há qualquer razão para restringirmos no plano ideológico e pluripartidário, que é uma das características do Estado de Direito Democrático, é a pluralogia, é o idealismo, é a capacidade de cada um expressar a sua vontade política e ideológica até em formação político-partidária, e, portanto, tanto faz sentido falar em socialismo, como falar em democracia, como falar em outra coisa qualquer. Portanto, a substituição da palavra é urgente, tirar o caminho para uma evolução para uma sociedade socialista e colocar lá, em vez da expressão socialista, democrática, que é aquilo que faz sentido. Mas isso é uma das coisas que enfim, é criticada pela Constituição. Mas há outras passagens que, na minha opinião, já são completamente, enfim, impensáveis, agora sim do ponto de vista jurídico, até porque são inconstitucionais, são normas que se encontram dentro da Constituição, mas que são materialmente constitucionais. Estou-me a recordar aqui de dois dispositivos que eu normalmente sublinho em relação até aos meus alunos, que têm a ver com um conjunto de normas que estão no fim da Constituição e que se chamam precisamente disposições finais e transitórias. Como o próprio nome o diz, e as pessoas conseguem perceber isto, uma disposição final é aquela que está no fim da Constituição. Uma disposição transitória é aquela que se destina a vigorar durante um determinado período curto de tempo. Ora, de 76 até agora, já não temos um período assim tão curto de tempo e, portanto, não justifica que essas disposições continuem a existir, como é o caso da incriminação e do julgamento dos agentes irresponsáveis da PI e da DGS e o caso da reprivatização dos bens nacionalizados depois do 25 de abril de 1974, que são normas completamente obsoletas e caducas que continuam no texto constitucional. Portanto, o texto está desatualizado, tem que se fazer uma alteração. Numa matéria que me é muito cara, que tem a ver com o direito da União Europeia, há uma falta de conhecimento do legislador ao tempo da elaboração da Constituição e das sucessivas 7 revisões, a última das quais foi em 2005, e há uma confusão entre direito internacional e direito da União Europeia. O direito internacional é o direito que rege as relações entre os Estados na ordem internacional, designadamente
sobre o jugo das organizações internacionais, que são, por definição, organizações de cooperação política e de outro tipo, e a União Europeia, que é uma organização que não tem nada a ver com o direito internacional, tem um direito próprio, que é o direito da União Europeia. Confunde-se no texto direito internacional com o direito da União Europeia, que é outra falta de rigor e que hoje deve ser corrigida. A Constituição também permitiria um avanço em relação ao nosso sistema judicial, porque tem as portas lá colocadas para, por exemplo, fazer com que houvesse uma igualdade de posições processuais e até de direitos no campo do contencioso penal. Eu sou advogado, enfim, com 30 anos de experiência como professor universitário, tenho batalhado muito nos tribunais na área precisamente do contencioso penal e tenho visto, olha, durante mais de 4 anos fui advogado da Casa Pia de Lisboa e das crianças violadas por bandidos pedófilos deste país e, portanto, nessa altura verifiquei, confirmei, como confirmei em muitos outros processos, que há uma discrepância, há uma desigualdade absoluta entre os direitos dos bandidos, dos arguidos no processo de crime e os direitos das vítimas, que são quase nenhuns. Houve domínios em que, na viragem da Revolução de 74, foi dada prioridade a um determinado lado no equilíbrio dos poderes. Estou-me a recordar do arrendamento, o direito ao arrendamento, em que era dado muito privilégio aos inquilinos ao invés dos senhorios. Estou-me a recordar do direito ao trabalho, onde os trabalhadores tinham direitos gigantes se confrontados com os direitos das entidades patronais, e estou a reportar-me também aqui neste conjunto, nesta trilogia, as questões jurídico-penais, onde foi sempre dado mais valor ao arguido do que propriamente à vítima. Os dois primeiros casos que eu referi, o arrendamento e o regime jurídico-laboral, hoje em dia encontram-se equilibrados, porque evoluíram no tempo. O direito processual penal continua parado. Temos um Código de 1982, um Código Penal, temos um Código de 87, um Código de Processo Penal, que de facto foram construídos, até por advogados, verdade seja dita, que faziam parte das comissões de revisão destes códigos e que trabalhavam ativamente nos seus escritórios em defesa de arguidos. E, portanto, eles mais ou menos blindaram o sistema no sentido de os arguidos terem sempre a última palavra. Dou-lhe um exemplo simples que as pessoas percebem. No processo da Casa Pia, eu vi os advogados dos arguidos a pedirem a palavra à juiz, a dizerem as coisas mais disparatadas. Um dos advogados, já um bocadinho embriagado, a seguir ao almoço, pedia a palavra e durante várias horas ficava a ler poemas em italiano. O homem não sabia falar italiano, mas era uma maneira que ele tinha de dominar o jogo do processo. E eu, em certa altura, digo à juiz: senhor juiz, isto é uma vergonha, isto é um pouca vergonha. As pessoas estão a pagar para ter direito a um julgamento justo e rápido, e o que eu vejo aqui é uma coisa que não entendo. E a própria juiz dizia-me: mas senhor doutor, a questão é que se eu corto a palavra aos advogados dos arguidos, estou a dar a entender que estou a cortar-lhes os seus direitos, e portanto isto vai a este ponto de os arguidos e os seus advogados poderem fazer o que quiserem no teatro do jogo jurídico em tribunal, porque há de facto uma grande desconformidade, e portanto a Constituição também permitiria a igualização e, portanto, a redistribuição de direitos relativamente aos sujeitos processuais, no sentido de não é retirar direitos aos arguidos, é aumentar os direitos das vítimas, porque não faz sentido que um arguido num processo penal possa deduzir 50 mil incidentes e recursos e processos e manobras que são manifestamente dilatórias e expedientes processuais que visam prolongar os processos, de forma a que eles cheguem a um caminho rápido, que é o da prescrição, como acontece com o caso de José Sócrates. Nós estamos de forma incrédula todos a perceber que os seus processos vão cair um a um, porque houve uma complacência não só do sistema legislativo, como do próprio funcionamento dos tribunais, no sentido de dar cobertura para ele não ser condenado criminalmente. Ora, isto não é impróprio de um Estado de Direito Democrático. Isto tem a ver também com as leis e com o modo como as leis são usadas. E a Constituição também abre essa possibilidade. Do ponto de vista do reforço das soberanias, também me parece que devia haver aqui uma nova recolocação, um tónus aumentado no que diz respeito às Forças Armadas, às Forças de Segurança e ao próprio posicionamento até do Estado na cena internacional, designadamente nas nossas relações com organizações internacionais, no âmbito da cooperação internacional e com a própria União Europeia no quadro da integração e reforçar simultaneamente a nossa defesa armada e preocupações que têm a ver com a sustentação, a fundamentação e o reforço da soberania do Estado, que podia ser também aqui alinhada. Portanto, num determinado sentido, eu diria atualização do texto constitucional, no outro diria fazer algumas modernizações
no sentido de tornar o texto mais conforme com os tempos atuais e, simultaneamente, com as exigências próprias do Estado de Direito Democrático, porque nós, no Chega, não defendemos um ataque ao Estado por via das armas e das bombas, defendemos dentro do Estado, melhorar o sistema jurídico e o sistema político, no sentido de termos um país melhor, um país que funcione do ponto de vista económico com sucesso, o que não acontece desde há 50 anos, e, simultaneamente, olha, uma coisa simples que é termos postos de trabalho, temos menos impostos, temos mais habitação e, acima de tudo, não assistirmos a este escândalo nacional que é vermos os nossos jovens todos os anos. Eu tenho cerca de 400 alunos por ano na universidade, agora reduzi um bocadinho a carga enquanto deputado porque não conseguia acompanhar as aulas do dia e da noite, fiquei só com as aulas da noite na Universidade de Lisboa, no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, onde sou professor há muitos anos e professor de carreira universitária, mas quis continuar a dar aulas a par da carreira política, de forma não remunerada, porque não é possível compatibilizar as remunerações, mas é possível compatibilizar as exigências de trabalho e continuei a dar aulas neste sentido de entender também que há aqui necessidade de fazer um transporte entre a política e a universidade. E, portanto, esta parte da Constituição é o que mais importante poderia dizer. Relativamente às pessoas que sempre enfrentou, são os suspeitos do costume, não é? António Costa, no primeiro caso que durou 10 anos, que me referiu. Depois, também salientar que, pronto, Marcelo Rebelo de Sousa teve a sua participação na Constituição junto de nomes grandiosos, como citou, não é? Mas aqui, falando um bocadinho relativamente à Constituição, acho, e isto é um bocado a opinião pessoal, eu não sou expert nem de perto em direito, apesar de ser uma área de estudo, porém acho que a Constituição não é praticada e um dos grandes interesses por parte dos socialistas em não renovar, por assim dizer, ou revogar as leis da Constituição, ou até como o António referiu, modernizar, é precisamente eles utilizarem a Constituição para, dessa forma, estarem ao abrigo de algumas infrações que cometem, por exemplo, como citou o António, o Sócrates, não é? Que está sempre a recorrer a benefícios que ainda tem pela lei, não é? Mas que penso que assim que o Chega a crescer, irá haver a dita revogação à lei e que irá... Pedro, deixe-me que lhe diga que, de facto, subscrevo integralmente aquilo que está a dizer e esta questão é crucial. O Chega tem mesmo de crescer, porque é o único partido, é o único movimento político que tem alguma coisa para dar a este país. O que é que o país tem tido? Para além de franjas sem grande expressão, a não ser para criarem atrito no sistema político, como é o caso dos partidos, enfim, mais radicais, esses sim de extrema-esquerda, Bloco de Esquerda, PCP, LIVRE, etc. Mas, de facto, o Chega é o único partido que neste momento enfrenta, que tem coragem para enfrentar o sistema, por um lado, e depois tem uma resposta para dar, uma resposta positiva, que contrasta com aquilo que os dois maiores partidos políticos, que são iguais entre si na forma de fazer política, que é o PS e o PSD, deram a este país durante 50 anos. Não vale a pena discutir mais nada. Nós temos 50 anos, as pessoas podem não ver isto, mas quer dizer, isto entra-nos no bolso, que é eu não ter dinheiro no fim do mês e pagar uma catrefada de impostos que me afogam. Isto é fácil de perceber. E é fácil de perceber também aquilo que eu estava a dizer há bocadinho, que é, tenho cerca de 400 alunos por ano que me dizem, professor, eu amo o meu país, mas quando acabar o meu curso vou lá para fora. Os meus filhos dizem isto e são pequenos ainda. Tenho uma filha com 15 anos que diz, pai, mal acaba o meu curso vou-me embora. Ou até vou fazer o curso lá para fora. Portanto, isto é o posicionamento das pessoas. Os jovens já não mudam de partido, mudam de país. Portanto, isto não é um problema. Eu estou aqui a fazer apologia, a vender a bandeira do Chega. Não! O que eu estou a dizer é que os dois partidos, em quem as pessoas sempre votaram, até admito por boas intenções, por inocência, por acharem que tinham qualquer coisa para dar ao país, não vale a pena. O que nós temos que fazer neste momento é uma análise dos últimos 50 anos. Em que estado está hoje o país? Esta é que é a pergunta. Eu não estou a discutir o Chega. Nem estou a discutir o PS e o PSD. Estou a pedir uma observação objetiva ao sistema económico e político. E é, em que estado é que o país está 50 anos depois? E quem é que o deixou neste estado? Esta é que é a questão. Ora bem, o Chega não teve ainda a oportunidade
de chegar ao poder. Portanto, é o único partido, o CDS já lá esteve, e alinha com os disparates do PSD. Eu devo dizer que foi com enorme vergonha, envergonha até, porque até tinha alguma admiração pelo CDS, e enfim, naturalmente, por algumas posições até que o PSD poderia ter, porque até concebi, eu cheguei a estar durante uns anos filiado no Partido Social Democrata e até achava em certa altura que era um partido de direita. Hoje não tenho dúvidas nenhumas que é um partido de esquerda, está alinhado com o Partido Socialista, mas quer dizer, quando eu vejo aqueles que poderiam representar a direita, além do Chega, que era o PSD e o CDS, de pé na Assembleia da República, a baterem palmas à eleição de António Costa para o Conselho Europeu, promovida pelo Partido Socialista, eu digo assim, eu se fosse eles, pintava-me preto. É uma vergonha para eles, porque o único partido que estava contra esta bandalheira era o Chega, e também, diga-se, é verdade que que a Iniciativa Liberal também não concordou com esta posição, mas quem tomou posição, enfim, radicalmente, não é radicalmente no sentido radical, é radicalmente no sentido de energia, de firmeza, de caráter, foi o Chega contra esta eleição, porque era uma vergonha. O homem deixou o país nos últimos 8 anos num estado de bandalheira. Eu conheci-o pessoalmente, referiu há bocadinho o caso do Aquapark, ele era o meu opositor direto nesse processo. Eu ganhava o processo nas várias instâncias judiciais e ele dava ordem direta ao Ministério Público para continuar a recorrer. Era uma vergonha. Foi o pior Ministro da Justiça que eu conheci até hoje. Ao invés de criar um novo sistema reforçado nos tribunais, com mais magistrados, com mais funcionários judiciais, sabe o que é que ele fez? Aumentou as custas judiciais para patamares milionários, para ninguém recorrer aos tribunais. Como que dizem, eu não quero ninguém nos tribunais. Ou seja, se houver um problema, eu prefiro que as pessoas peguem num pau e numa pedra e andem à paulada na rua. Isto é o quê? Isto é a bandalheira. Isto é a defesa da bandalheira, que é a defesa que o Partido Socialista faz sistematicamente no nosso país. E as pessoas não percebem isso. Mas não fico por aqui. Quando o PSD ganhou as eleições a seguir ao governo em que foi Ministro da Justiça António Costa, colocou lá uma senhora Ministra da Justiça que fez outra coisa extraordinária em relação aos tribunais. Foi fechar os tribunais. O primeiro-ministro o que fez foi aumentar as custas. Hoje em dia, o Pedro tem que ser multimilionário, tem que ganhar muito dinheiro para poder recorrer a um tribunal. Eu não estou a dizer com o que paga aos advogados, que também é um bocado, não é? Mas estou a dizer com o que paga de custas. É uma fortuna. Tem que despender imediatamente 600 ou 900 euros para pôr uma ação em tribunal. As pessoas não têm esse dinheiro, porque precisam desse dinheiro para comer ou para comprar medicamentos. Isto é completamente absurdo. E depois o que fez a senhora Ministra da Justiça do Partido Social Democrata foi fechar tribunais. Colocar tribunais a centenas de quilómetros de distância de pessoas que são pobres. Têm que apanhar um autocarro, têm que apanhar um meio de transporte que não têm para recorrer ao tribunal para se queixar de alguém. Ou seja, desistem. Portanto, o que é que eu lhe posso dizer? Que o Chega é o único partido, por todas as razões, que ainda não esteve no sistema de poder para fazer a diferença. E tem que fazer a diferença. Nós vamos lá chegar, Pedro, é uma questão de tempo, mas vamos lá chegar. E quando lá chegamos, temos que ser diferentes. Não podemos ser iguais a estes todos. Temos que virar a página deste país para os jovens não continuarem lá para fora, para acabarmos com esta bandalheira do Estado em que tudo se encontra, para acabarmos com a corrupção, para termos um país a crescer. Nós tínhamos todas as condições para sermos um país economicamente fantástico, um país de referência europeia. Eu vejo os países socialistas, podiam ser grandes no mundo, o caso do Brasil, o caso da Venezuela, são países que são medonhos do ponto de vista económico. As pessoas passam fome. Eu vi uma entrevista de Lula da Silva há pouco tempo, onde ele dizia, têm fome, não comprem comida. Mas esta é a ideologia socialista a funcionar, é destruir os países, é deixar as pessoas dependentes do Estado, reféns do Estado, a passar fome, miséria. É a altura de acabar com isto. E, portanto, nós temos que virar, temos este desígnio, nós temos que virar esta página. E, portanto, dando-lhe resposta direta à sua questão, eu há um ano atrás, antes de ser deputado durante quase 2 anos, mais 2 anos, o André Ventura teve a delicadeza de me convidar para várias intervenções académicas. Falei sobre a reforma da justiça, sobre a reforma da segurança social, sobre a União Europeia. Tive uma intervenção muito, muito grande o ano passado, numa grande conferência que o Chega promoveu a partir da Juventude Chega em setembro, Europa com a Vadis, qual é o caminho da Europa, e fiz uma intervenção quase 1 hora sobre aquilo que devia alterar-se na atual União Europeia. O André pediu-me para ir fazer uma intervenção sobre a revisão constitucional na área da União Europeia ao Parlamento na anterior legislatura. Eu não era deputado, fui como académico, e apercebi-me disso que está a dizer. As duas grandes forças são sempre o PS e o PSD. E, portanto, enquanto eles forem as forças dominantes, nós, com muita honra, com muito boa vontade, com muita energia, não conseguimos virar a página. Portanto, nós só conseguimos virar a página quando tivermos o voto das pessoas, e as pessoas têm que acordar, porque o país está a esfrangalhar-se, continua
A gente pensava assim, não, o ano passado estava no caos com o António Costa. E hoje está o quê? O que é que este governo fez? As Forças Armadas, o que é que receberam? As Forças de Segurança, o que é que tiveram? O meu filho, no outro dia, estava-lhe a explicar, que tem 12 anos, estava-lhe a explicar as questões das eventuais ameaças nucleares que hoje pairam no mundo, e ele dizia, e Portugal tem armas nucleares? E Portugal não tem exército, Portugal não tem soldados porque não tem dinheiro. Exatamente. Quer dizer, porque ninguém quer que Portugal tenha esse mérito e esse orgulho de poder defender a pátria um dia. Quer dizer, nós estamos num estado de bandalheira, volto a dizer, não é estar a defender o Chega, porque é o único partido em que eu me revejo, e o André Ventura é o único líder que eu sinceramente admiro, e por isso ando ao lado dele, caminho quase cegamente ao lado dele. É porque, de facto, acredito naquilo que estou a dizer, é o único partido que pode dar uma alternativa séria e consistente a este país. Não vamos continuar nisto. Os nossos jovens vão continuar a sair do país e nós vamos continuar a assistir a um clima completamente incrédulo de insegurança, com pessoas que estão a dominar. Eu, no outro dia, vinha de longe, no aeroporto, apanho um táxi, estava a conversar com o homem e o taxista, que era português, e eu dizia-lhe, olha, eu não me lembro de ver a cidade de Lisboa assim, nem o nosso país. Ele dizia, nem eu, não reconheço esta cidade. Vivemos num clima de insegurança, com pessoas que não nos dizem nada, com os turbantes e com umas barbas a conduzirem os Ubers e os táxis, que nem sequer falam português, que têm que usar um GPS para saber os caminhos das pessoas, que são antipáticos, que não gostam da nossa cultura, que nos ignoram, não sabem a língua portuguesa, não tem nada a ver connosco. Foram aqueles que, de portas abertas, o Partido Socialista e o Partido Social Democrata deixaram entrar para substituir os nossos jovens que estão lá para fora. Mas os nossos jovens são insubstituíveis, porque são o futuro do nosso país. São esses que nós temos de trazer de volta. E para isso não é preciso conversas, não é conversas da treta. O Partido Social Democrata, em agosto deste ano, anunciou as grandes reformas para os próximos 4 anos. Foi um passe de 20 euros, mais um pequeno aumento do número de quadros nos hospitais e um aumento de 100 a 200 euros a partir de outubro aos nossos idosos. Assim, isto é gozar com as pessoas. Isto é gozar com as pessoas. Um partido que tinha tudo para construir o país à direita, porque, vamos ver, o povo não deu a maioria absoluta ao PSD por uma razão. O povo quis colocar a direita, quis afastar a esquerda, isso é um dado assente. Embora muito próxima da direita, afastou-a. Mas quis colocar os seus votos à direita entre o PSD e o Chega. E o PSD, de uma forma, com a conivência do Presidente da República, de uma forma hipócrita e pouco humilde e arrogante, traçou aquela linha vermelha. E ao traçar aquela linha vermelha, fez com que o país não possa crescer nos próximos anos. Porque o Chega tinha que estar tinha que estar no governo, tinha que estar na mesa das negociações, tinha que estar à direita a acompanhar o crescimento do país. Seriam 2 grandes partidos, uma grande coligação. E isso era o que daria sustento, era o que daria estabilidade e solidez a este país para crescer nos próximos anos. Como isso não aconteceu, que é uma coisa que fica para a história, é uma página que fica para a história, Luís Montenegro teve a oportunidade perdida de fazer crescer o país e deitou fora. E provavelmente numas próximas eleições o Partido Socialista pode voltar outra vez, ainda com margem pequena, a ganhar as eleições em relação ao Partido Social Democrata. E não saímos disto. Enquanto o Chega não tiver um resultado eleitoral que lhe permita governar, nós vamos continuar a ver o nosso país em situação de queda permanente. É um abismo. E eu, como cidadão português, entristece muito isto. Devo confessar-lhe o seguinte, nunca o fiz publicamente. Angustiei-me em certa altura, construí o meu caminho, atingi tudo o que podia construir como advogado e como professor universitário, atingi todos os graus da carreira académica, escrevi 30 livros, mais 30 livros de Direito da União Europeia, dei muito enfim, à cultura e à exigência que faço de mim próprio em relação ao rigor com que ponho nas coisas, mas em certa altura fartei-me assim, eu não me revejo neste país, vou-me embora. E comecei a concorrer, devo dizer isto, estava a concorrer a uma universidade americana nos Emirados Árabes Unidos para ir dar aulas para Abu Dhabi, com condições até remuneratórias muito interessantes, com uma vida dourada para aqueles lados, e depois, quando tinha tudo encaminhado para me ir embora para uma universidade americana dar aulas de Direito, porque eles, enfim, gostam de professores europeus e nós professores europeus de carreira temos prestígio e crédito em qualquer universidade do mundo, e os professores portugueses não fogem deste cenário. De repente pensei, bom, tenho aqui 2 coisas que me angustiam, por um lado os meus filhos, mas por outro lado virar as costas ao meu país é uma coisa que me custa. O meu país ainda precisa de gente que lute por ele. Seria uma traição, quer dizer, vou para uma reforma dourada, a ganhar um valor multimilionário, a dar aulas com condições magníficas, mas vou sentir que estou a dar uma facada ao meu país, é uma traição. Não consigo. E nessa altura
E nessa altura, devo dizer-lhe que estava já, como disse há pouco, há 2 anos, a responder positivamente a vários convites que o André me fez, e eu percebi que ele precisava de ajuda. O Chega precisa de ajuda de todos nós. E o ano passado, em agosto, até fiz um comentário público nas redes sociais, a dizer, eu vou entregar a minha espada ao André Ventura e vou combater Portugal, e virei as costas aos projetos que tinha, do ponto de vista profissional, que eram muito, muito simpáticos e muito encantadores, mas não haveria mais encanto se não batalhar por aquilo que eu acredito que é a construção de um país novo. Nós precisamos não temos, todos os soldados são poucos para esta batalha. Sim, sim, sem dúvida, António. Deixe-me lhe dizer que me revejo profundamente nas suas palavras, porque é uma coisa muito interessante. Sabe, em 2013, eu por acaso não consegui entrar por algumas complicações que não me permitem, mas porém estava extremamente preparado a nível físico e psicológico para ingressar numa carreira militar. Infelizmente não consegui, mas a certo ponto percebi que, infelizmente, e daí eu ingressar depois, mais tarde, na carreira de segurança e depois na carreira de diretor de segurança e agora como estudante académico, e que percebi que efetivamente a forma na minha pessoa que me enquadrava, e eu sou uma pessoa com capacidades físicas elevadas, mas que o melhor a fazer que eu podia, uma vez que não consegui entrar no exército e ingressar na carreira militar, porque é extremamente ingrata. Porquê? Porque a União Europeia não tem interesse que Portugal seja uma grande potência bélica. Porquê? Porque por toda a sua história, por todos os seus feitos, que Portugal... Porque os portugueses, eu olhando para a história, vejo os portugueses são capazes de feitos inéditos, que mais nenhum outro país consegue. O português, com pouco, faz muito. E isto faz com que os portugueses sejam algo de chacota. E é impressionante isto, porque, como o António disse, como o professor disse, Portugal podia ser um paraíso tanto económico como um paraíso fiscal extraordinário, um país desenvolvido ao mais alto nível, e não é, porque na Constituição, por exemplo, como citou, temos algo que induz que o país tem que ser socialista. O país não tem que ser socialista. O país tem que ser democrata. E é isso que o Chega é democrata. Por isso é que às vezes eu fico extremamente revoltado e chateado quando ouço os partidos extremistas, que esses sim são extremistas, chamar fascistas, racistas e tudo que por aí afora continua, a um partido que luta efetivamente e que mete em prática aquilo que é função de um político, que é servir o povo português e a sua nação. E isto quando ouço estas pessoas, acredite, doutor, eu fico extremamente revoltado e chateado, porque ou as pessoas acordam, ou a queda vai ser muito maior. Quando batermos no fundo, não vai haver salvação. Porque aí temos uma... Mas, Pedro, deixa-me, uma vez mais, concordo integralmente com o que está a dizer e sinto muito na pele. Eu, ano passado, quando anunciei publicamente que queria entrar para o Chega, fui atacado, como nunca tinha sido na vida, em tudo o que é rede social, mas atacado violentamente. E havia uma tomada de posição relativamente ao Partido Chega, no sentido que eram efetivamente extremistas, fascistas, xenófobos, radicais, essas coisas todas que acaba de dizer. E que incomodam. Em certa altura, mesmo no Parlamento, o ambiente na Assembleia da República é muito mau. Os partidos não têm nível. O Partido Social Democrata não... Contar-se-ão pelos dedos os deputados que estão um bocadinho mais elevação que os outros. No ambiente geral é mau. O Partido Socialista ainda é pior. Bem, os outros então à direita nem se fala. E de facto o ataque relativamente ao Chega é uma constante. Dizem-me que nas primeiras legislaturas do Chega que os deputados de outros partidos evitavam cruzar-se com os deputados do Chega, e designadamente com André Ventura, nos corredores do Parlamento. O que eu lhe posso dizer, e sinto isto, de facto, no início revoltava muito, porque eu sou um democrata na minha concepção, na minha cabeça, na minha forma de pensar na vida, nunca agi com bombas e com armas. Eu uso, as minhas armas são as armas da justiça e da lei, e essas são as que eu conheço, e com essas faz-se muito quando se tem a razão do seu lado. Tenho feito isso muito ao longo da vida, mas de facto revoltava-me. Mas noto hoje
eu entrei para o partido, fez agora em agosto um ano, formalizei a minha candidatura para o partido nessa altura, e neste espaço de um ano eu notei uma grande diferença em relação a essa crítica que estava a dizer. As pessoas com quem eu hoje falo na rua, invariavelmente, antigamente uma poderia ser do Chega, hoje invariavelmente todas me dizem eu sou do Chega, sem eu perguntar nada, dizem, eu conheço, e eu digo assim, eu não sei o que, da televisão, sim, a televisão, e depois acrescento, mas também sou deputado do Chega, o Chega, eu sou do Chega, e as pessoas imediatamente têm necessidade mas são pessoas de todos os quadrantes, pessoas de todos os níveis, de todas as classes sociais. Eu, quando fiz campanha como cabeça de lista pelo Chega por Coimbra, falei com pessoas pobres e humildes, como há muitas no distrito de Coimbra, mas também com pessoas importantes, com pessoas muito importantes de vários meios, que não vou agora aqui referir, e que olhavam para nós, Chega, como a última possibilidade de mudança. Era a última esperança que tinham. Essa história, o Chega, fascista, extrema-direita, eu não quero saber. Vocês, para nós, são aqueles que nos podem trazer ainda luz. São aqueles que faltam no nosso sistema. Portanto, hoje em dia, acho que os últimos anos foram muito importantes nesta viragem. As pessoas estão muito sensíveis ao Chega e já perceberam, mais uma vez, que o PSD enganou a população quando acharam que era o PSD que ia salvar o país. É mentira. O Luís Montenegro é um arrogante, é um arruaceiro, é uma pessoa mal educada, é uma pessoa sem humildade política. Ele chega ao Parlamento e olha para as pessoas de cima para baixo. E a primeira coisa que nos faz falta na vida, à medida que somos cada vez mais importantes, é sermos também cada vez mais humildes. Nós estamos aqui e eu vejo isso em todos os 50 deputados do Chega, com espírito de serviço, com espírito de missão. Não é pelo que vamos ganhar, nem é por aquilo que podemos meter como dinheiro ao bolso. Não é essa a nossa postura. Nós todos, homens e mulheres que estamos ali, vejo em todos, pessoas de cores diferentes da minha, pessoas de nacionalidades diferentes na sua origem, homens e mulheres, pais de família, mães de família, pessoas honradas, pessoas de trabalho, que têm um passado que fala por si. Eu não comecei a minha vida hoje. Como a maior parte dos políticos que eu vejo sentados na Assembleia da República e no governo do PSD ou do PS, não fizeram nada na vida, a não ser carreirismo político. Eu tenho um passado, como aliás quase todos os deputados do meu partido têm, e o André também teve a sua carreira até hoje. Ele não fez carreirismo político nos tratores das juventudes. Eu fui, em certa altura, candidato à Câmara Municipal de Sintra, nas últimas eleições autárquicas, numa coligação por unanimidade entre o PSD e o CDS, e depois achei que havia lá algumas coisas que me ofuscavam um bocadinho o meu caráter, a minha integridade. Designadamente, não vou referir agora por nós, também não me interessa, mas em certa altura dizem-me assim, Pedro, o seu posicionamento político é correto, tem alma, tem bravura, tem todas as condições para ganhar as eleições, é uma pessoa combativa, tem coragem, tem uma perspectiva séria da vida, é uma pessoa com credibilidade, mas falta-lhe uma coisa. E eu digo, então o que é que me falta? Falta-lhe ter andado pela juventude dos partidos. E eu dizia, pois é isso precisamente que não me falta. Foi ter andado na juventude dos partidos. É isso precisamente que eu tenho nas 50 pessoas ao meu lado, ou nas 49 pessoas ao meu lado no Parlamento, pessoas que não têm carreirismo político, que têm uma carreira profissional e que têm um passado, o que eu não vejo nos outros partidos. E, portanto, isto para lhe dizer que acho que as pessoas vão vendo isso. E enquanto nós não conseguirmos ter uma maioria que nos permita governar, não podemos fazer alteração à Constituição, não podemos fazer alteração às leis, não podemos virar esta página. Nós temos que virar. É um desígnio nacional. É a nossa missão de vida. É a nossa última batalha. É virar este país. Como professor de Direito, como aborda a questão da interpretação constitucional nas suas aulas, especialmente em relação à proposta de mudança que defende no âmbito político? Bom, essa questão está um bocadinho interligada já com a anterior, no sentido de, enfim, temos que modernizar a Constituição, atualizá-la e, simultaneamente, dotá-la um bocadinho mais de reforço das nossas competências soberanas, que nós perdemos muito na nossa diluição relativamente à participação na grande empresa europeia. E isso é um ponto que tem que ser objeto de reflexão. Mas, volto outra vez a dizer, qualquer caminho de construção no sentido de alteração de uma boa revisão constitucional passa por termos uma expressão eleitoral maior. Nós temos que a ter necessariamente para fazermos todas as grandes mudanças que o país nos exige e que espera de nós. E, portanto, temos que ter uma expressão eleitoral maior nas próximas eleições, sejam legislativas,
sejam autárquicas, temos que ter um reforço da confiança do país, que em certa altura as pessoas questionaram porque é que nas últimas eleições ao Parlamento Europeu tivemos uma descida na expressão da nossa votação. É talvez fácil de explicar que as pessoas em Portugal não se revêem muito no projeto europeu. Por outro lado, acham que a Europa é uma realidade muito distanciada e que nós nos encontramos numa zona ultraperiférica. Portanto, a Europa é em Bruxelas, não é aqui em Lisboa. E por essa razão, não se revendo no projeto político europeu, não participa nas eleições europeias. Portanto, há uma ausência de votos com grande participação nos jovens, que normalmente andará sempre entre os 60% e os 70%, faz com que as pessoas não se revejam no projeto político europeu, portanto, não votam nas eleições europeias. Portanto, a queda do Chega nas últimas europeias não tem qualquer ligação em relação a qualquer eleição futura, designadamente legislativa ou autárquica. O que importa é o partido continuar a crescer e continuarmos a ter a confiança e a reforçá-la relativamente às pessoas que vão acordando e vão abrindo os olhos e vão percebendo que o país continua na mesma. O país está como estava há um ano ou há dois. Está como estava no tempo da governação de António Costa. O que é que mudou? Não mudou nada. Está exatamente na mesma. As pessoas continuam a ter dificuldades. Porquê é que os nossos jovens vão lá para fora? Por duas razões. Porque têm salários mais altos e porque pagam menos impostos. Isto é uma conta fácil de fazer. Porquê é que nós não a aplicamos no nosso país? Porquê é que não damos incentivos sérios aos jovens para aqui ficarem, que são o futuro do nosso país? É uma coisa fácil de entender, com boa vontade. Quando não há boa vontade, mas há mentira, anda-se a enganar as pessoas, empaleá-las, como faz o PSD e fez antes o PS, não vale a pena. E, portanto, enquanto as pessoas têm que abrir os olhos e têm que perceber que vivemos num estado de estagnação que é medonho, que tem que ser virado. A Constituição, dizia eu, tem que nos dar este reforço do nosso orgulho nacional e do nosso passado. Como disse há pouco, Portugal é um dos países mais importantes do mundo. Eu diria que mesmo é um país mais importante da história universal. Fomos nós os maiores conquistadores do movimento dos descobrimentos portugueses. Os descobrimentos portugueses foram mais importantes, na minha opinião, que os holandeses, ou os ingleses, ou os franceses, ou até os espanhóis. Nós somos o pilar. Somos. Nós temos a bravura e temos a coragem de enfrentar esses grandes desafios. Ouça, um exemplo simples. O nome que é dado a bombordo é a expressão que é dada ao bordo bom. O bordo bom é o bordo do coração, que é uma palavra portuguesa, porque nós descíamos na costa atlântica nos barcos e a navegação era feita nesse tempo de descobrimentos com terra à vista, com um bordo bom à vista. O bom bordo, que é o do lado do coração, do lado esquerdo. Fomos os primeiros a aventurar-nos, até, enfim, com os conhecimentos que nos foram gratificados e trazidos pelos cavaleiros templários, nos seus conhecimentos também relativamente à sua cruzada na Terra Santa, que nos permitiu navegar em alto mar. Fomos os primeiros a fazer um cruzamento de mar alto. Olha, veja bem, navegar sem coordenadas, sem GPS, no mar, com base no conhecimento das estrelas, é um ato de ousadia que mais nenhum povo teve. E por isso é que nós fomos tão longe. Portanto, temos na nossa gênese, no nosso ADN, temos todas as condições para continuarmos a ser um povo de referência. Precisamos de fortalecer um bocadinho mais a confiança em nós mesmos, e nesse orgulho e nessa ideia de pátria, de terra-mãe, terra, que é o que eu piso quando toco no chão, e a soberania que tem sido abalada pelo nosso projeto de participação na Europa, porque a Europa surge em 51 e depois em 57 com o Tratado de Seca e os dois tratados subsequentes, CE e CA, como um projeto que vinha consolidar a paz, para que não houvesse a repetição de uma terceira guerra mundial que envolvesse a Alemanha. Por isso é que a França é o grande pioneiro deste projeto e segura na mão, um lado a Alemanha e do outro lado a Itália, que eram os dois países do eixo nazi, para criar um novo rumo à Europa. E fruto desse grande projeto, temos hoje o período mais longo de paz no velho continente. Mas essa Europa que tinha... Eu demorei muito tempo a descobrir isto. A origem da Europa não foi para criar uma comunidade europeia de natureza económica. Isso era o que vinha nos livros, era a integração económica, era a livre circulação das mercadorias, das pessoas, mas não era isso. O que os autores dos tratados quiseram foi trazer paz à Europa. E eu demorei tempo a descobrir isso, porque não era ensinado nas escolas. O que era ensinado nas escolas era a integração económica, mas não era a integração económica, era a paz à Europa. E essa paz à Europa, que era um objetivo comum aos europeus, unia a Europa. E hoje em dia a Europa não está unida. A Europa está completamente esfrangalhada. E está esfrangalhada, em grande parte, pelo problema das ideologias e pelo problema das clivagens, particularmente na viragem à esquerda.
o movimento socialista europeu tem uma grande importância na escala europeia e isso faz com que haja grandes problemas de afirmação da Europa, por exemplo, na cena internacional, como é o reconhecimento das eleições presidenciais fraudulentas na Venezuela, ou daquela anormalidade da tentativa de ataque até nuclear do Irão e da Rússia e da China contra o Estado de Israel, que faz com que a Europa não tenha uma voz. São Estados que, em termos ad hoc, vão tomando pronúncia. A França, o Reino Unido, a Alemanha, Portugal, Espanha, Itália, sozinhos. A Europa, enquanto bloco económico, porque não é um bloco político por enquanto, não é um player internacional como devia, porque não tem uma ação externa, não tem uma defesa europeia e por consequência disso não dá sequer reforço às próprias forças armadas de cada país como devia fazer. Isto significa que a Europa não existe. Não existe por culpa destas grandes clivagens muito movidas à esquerda, porque o Partido Socialista não quer que se diga que as eleições, o movimento socialista europeu, a família socialista europeia, não quer que se diga que as eleições na Venezuela foram fraudulentas porque o homem que está lá é um ditador. Também não quer que se diga isso. E por esta razão, a Europa está neste momento muito dividida. E eu julgo que estamos num momento de repensar também a Europa, porque a Europa, tal como está, cada vez mais afastada entre o centro de decisão e as pessoas, em que as pessoas não se veem naqueles que são os grandes dominadores do jogo político e que muitas vezes também aí jogam grandes cartadas no domínio da alta corrupção, porque movem-se mais dinheiros, mais milhões no centro de Bruxelas do que propriamente na cidade de Lisboa, as pessoas cada vez se revêem menos neste sistema de construção e de organização do Estado. E, portanto, também isto vai nos exigir uma reflexão no que diz respeito à reconstrução da Europa, de que Portugal, enfim, quer continuar a fazer parte e a orgulhar-se, mas eventualmente num outro tipo de consolidação e de construção, e uma Europa unida, que não existe neste momento. Neste momento a Europa é tudo menos unida e, portanto, neste momento vivemos, não só na Europa como no mundo, uma situação, enfim, que bastará um rastilho de pólvora para nos fazer entrar num conflito mundial que envolva os vários países do mundo. O que esteve em agosto presta-se a acontecer quando não houve um acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza e, portanto, isso basta o envolvimento dos Estados Unidos e de Israel com o apoio da França, do Reino Unido, da Alemanha e da Itália de um lado contra o Irão, a Rússia e a China do outro, que temos um conflito militar mundial, temos uma guerra mundial que afeta o mundo. Não, aquilo é lá no Médio Oriente. Não, aquilo não é lá no Médio Oriente, aquilo vai afetar o mundo todo, por duas razões. Por um lado, vai afetar as economias, com a alta de crescimento dos preços do petróleo. Começa por aí. E depois porque vai dar força aos movimentos radicais islâmicos que estão dentro da Europa, no sentido de expulsarem os próprios cristãos. O mundo da cristandade, neste momento, está em risco. E esse risco pode ser potenciado se houver um conflito militar alargado que envolva duas coisas simples. Não é Israel e o Irão. É o mundo da cristandade, é o mundo do Ocidente e dos valores ocidentais e o mundo socialista dos radicais islâmicos, que é uma coisa que são coisas que não têm a ver com outro sentido. E o Ocidente e o Oriente, quando estão em conflito, transportam-nos para um jogo de civilizações, para um duelo civilizacional. Foi o duelo que já existiu no passado, quando envolveu os combates, enfim, na Terra Santa. Falámos há bocadinho nos Cavaleiros Templários. Portanto, quer dizer, nós, em pouco tempo, estamos a viver um novo movimento de cruzadas na Europa. Portanto, isto faz-nos refletir que estamos num tempo muito grande de viragem, porque à medida que vou falando com os meus alunos, por cada semana que passa, acontecem coisas novas que são surpreendentes e que são problemáticas e dramáticas. E não me recordo que antes fosse assim, tudo tão agitado. Portanto, temos que estar com muita atenção porque os tempos modernos oferecem-nos muitos desafios também novos. Maiores desafios, sem dúvida. Relativamente ao seu comentário face à França, que agora virou à extrema-esquerda e que segura dois polos que outrora foram fascistas e governados por fascistas, que é a Alemanha e a Itália, e que isto será muito interessante para o futuro saber o que será desses dois países face a quem os suporta, por assim dizer, e depois deixar também aqui o pormenor relativamente a Montenegro, que é um homem que, no meu ver, é um homem muito prepotente, é uma pessoa que não serviu para governar a casa a casa da democracia da sua cidade, não é? À qual o mesmo é oriundo, quanto mais servir a casa da democracia e o nosso país e a nossa pátria. Por isso, António, acho que foi uma
uma jogada dos portugueses um pouco inconsciente e, por exemplo, os polícias agora, após o seu nem mais um cêntimo, não é? O seu trecho de voz que eu acho ridículo, não é? Porque acho que o povo português sem segurança não é rigorosamente nada, ponto. E depois também deixar-lhe aqui um pormenor, uma vez que mencionou os seus alunos, deixe-me dizer que se há uma coisa que me preocupa, acho que um dos fundamentos do Estado é fazer com que os jovens não imigrem e deixar de exportar aquilo que é o terceiro mundo desqualificado e despreparado, que desrespeita toda a nossa cultura e que não é compatível com a nossa cultura e a nossa religião. Por isso, dessa forma, não vejo interesse, e eu como cidadão, assim o digo, não vejo interesse nenhum em albergar qualquer tipo de imigração que não respeita as nossas matrizes, a nossa cultura, e por mais que digam que Portugal não tem religião, para mim, a religião de Portugal é evidente e não é preciso dizê-lo, é essa e ponto. Podem dizer que não, é história, tudo que a nossa cultura, tudo o indica que é, e ponto final, parágrafo. Não há a volta a dar, é isso, digam que isso é. Por isso, o país escolher pessoas que não são católicas nem cristãs, que não albergam nem amam a pátria no coração, não albergam a pátria no coração, para mim é eleger, sem dúvida, traidores à própria pátria. Mas pronto, isto foi só umas pequenas anotações que desde já vejo algumas semelhanças à linha de pensamento do António. Antes de partir aqui para uma próxima questão. Mas ouça, também subscrevo tudo o que disse. Ao longo da nossa conversa fui aflorando cada um dos pontos que referiu. Nós somos um país de matriz católica, os valores do Ocidente estão aqui, os valores da democracia, da liberdade, do Estado de Direito, os valores do respeito dos direitos do homem, e isso tem a ver com a nossa matriz cristã. Está tudo ligado. Os valores do Ocidente são os valores da cristandade, do mundo cristão, não são outros. Mas o Partido Socialista e o Partido Social Democrata não têm essa concepção de Estado. O Partido Socialista não tem religião, a sua religião não sei o que é, não há religião. E o Partido Social Democrata alinha pela mesma bitola. E, portanto, trazerem pessoas que não falam língua portuguesa, que não sabem cantar o hino nacional, que não sabem as cores da bandeira portuguesa, que não têm nada a ver, que não respeitam as nossas mulheres e os nossos filhos. Eu estive no Santo António com os meus filhos há 2 anos, no Castelo de São Jorge, em Lisboa, e via grupos de indianos, que eles andam ao molho em grupos, indianos ou paquistaneses, ou Bangladesh, ou Nepal, para mim é tudo igual, falam inglês entre si e olhavam para as miúdas com ar de gozo, para as pessoas, e com ar que causava algum receio. Se apanhassem aquelas miúdas numa rua escura, eram capazes de fazer qualquer coisa. É uma atitude até que eu não vejo noutros países. Vejo indianos, os indianos trabalham em muitos países do mundo, não é? Mas normalmente com uma atitude mais servil, mais humilde, que aqui não têm. Porquê? Porque aí sentem o apoio do Estado. Ou seja, se houver um conflito entre um português e um cidadão do Bangladesh, o do Bangladesh tem proteção toda do Estado, que é isso que ele sente. E isso é completamente inaceitável, porque nós damos mais condições aos que vêm de lá de fora do que aos nossos. Mas os que vêm de lá de fora não trazem nada ao país, porque são fracos do ponto de vista das suas qualificações. Se me disser assim, não, trazemos engenheiros, trazemos licenciados em Direito, médicos, pessoas com altas qualificações nas suas variantes profissionais, não. É mão de obra barata, é pessoas que nem sequer têm cursos. Pessoas que não têm... É mau. Se o objetivo era trazer aquela gente para enfrentar o sistema de segurança social, que está falido, para enfrentarem a falta de resposta da natalidade, ou para se resolver o problema da mão de obra barata naquele tipo de trabalhos que ninguém quer, é pouco trazer-se essa gente para aqui, porque torna-se um país que acaba por ser um país que vai desqualificá-lo. O Portugal, neste momento, em vez de estar a crescer do ponto de vista das exigências e das qualificações profissionais, é um país mais fraco, mais abandalhado. Isso é inaceitável por culpa dos 2 grandes partidos. Mas ainda gostava de dizer outra coisa relativamente a um dos comentários que fez. Luís Montenegro, além de arrogante e prepotente, é mal educado. Nós pensamos, nós que estamos fora do centro de poder, do centro de decisão, nós no Parlamento cruzamos com os ministros, com os secretários de Estado, tratamos pelos nomes, eles conhecem-nos, nós conhecemos um a um, sabemos quem são,
mas as pessoas pensam que fora daqueles meios de poder, que é o caso do Parlamento, da Assembleia da República e do Governo, fora desses meios de poder, as pessoas que titulam altos cargos, como é o caso de um Primeiro-Ministro e dos ministros de um Governo, são pessoas elevadas, pessoas com educação, pessoas com grande nível moral, com autoridade. E eu que estou lá, revejo-me, olho para aquela gente e digo assim, não me revejo nesta gente, é gente sem nível, não há outra expressão. O Primeiro-Ministro é uma pessoa sem nível, é mais arrogante até, e mais prepotente, e mais autoritário, e menos bem educado do que foi António Costa. Eu não sou um simpatizante, por muitas razões, de António Costa ou dos socialistas, mas Luís Montenegro é mais mal educado, é mais prepotente. A maneira como ele se dirige às pessoas, mesmo do seu próprio partido, eu já vi coisas naquela Assembleia da República, enfim, porque ele toma a iniciativa, porque acha porque é Deus, é Primeiro-Ministro, passou a ser Deus, está numa posição divina, em que tudo pode fazer. Olho para aquilo e digo assim, a sério, quer dizer, estes cargos transformam as pessoas nesta... Ou então ele já era assim, provavelmente antes, não o conhecia a esse ponto. Mas, falta de facto, de humildade, conforme... Não. Tem que haver... É o que foi que eu disse há bocadinho. À medida que as pessoas têm mais importância e cargos de poder e mais responsabilidade, têm que ser mais humildes, têm que saber dialogar, têm que descer ao plano dos mortais. Não passam a ser imortais. Não são os cargos que fazem as pessoas, são as pessoas que fazem os cargos. Portanto, um Primeiro-Ministro é uma pessoa igual às outras. Entra num táxi e tem que... Olha, eu na universidade tive enfim, uma pessoa que me acompanhou no mestrado, no doutoramento, e que já morreu, o professor João Mota de Campos, que foi um grande advogado, um grande catedrático, um grande académico. Acho que foi o ministro mais novo do tempo do governo do professor Salazar, e acho que foi também o secretário de Estado mais novo do seu governo. Foi sempre ministro no tempo do professor Salazar de várias pastas, mas particularmente da agricultura. Era um homem notável, com uma visão grande das coisas. Mais tarde foi fundador do CDS em Portugal, depois da viragem do 25 de Abril, depois de ter fugido para o estrangeiro porque os comunistas queriam matá-lo e a sua família. Mas, de facto, era um homem notável. E uma das coisas que mais admirava nele, sendo um homem importantíssimo, representou as mais importantes ações do Estado português no Tribunal de Justiça da União Europeia, era um vulto na área académica e jurídica. Ele dirigia-se com a mesma simplicidade a um ministro, como eu vi várias vezes acontecer, como uma empregada da limpeza na universidade. E isso para mim é um padrão de vida. As pessoas são todas iguais em direitos e em deveres. E em dignidade, acima de tudo em dignidade. Uma empregada da limpeza ou um empregado da limpeza tem a mesma dignidade que um ministro ou um Presidente da República. E outra maneira de pensar as coisas para mim é aberrante. E o Luís Montenegro tem sido, para mim, e não só, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, que é um homem com quem eu lido com frequência na Comissão de Assuntos Europeus, é outro arrogante. Eu faço-lhe uma interpelação séria, fundamentada, sem outras intenções que não seja falar das questões da Europa e da participação de Portugal na Europa, e o homem responde com 50 mil armas, como se estivesse a ser atacado por todos os lados, porque é um homem inseguro, é um homem instável, não tem segurança nele próprio, não sei, olha, não sei dizer-lhe. O que eu lhe posso dizer é que o que eu tenho visto, e não via antes porque estava preocupado com a minha vida profissional e académica, como advogado e professor universitário, não política, porque não fiz política até há pouco tempo, mas de facto pensava que a política tinha mais nível e que os atores políticos eram pessoas com outra elevação, e não são. O nível é muito mau. É um nível muito, 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 infelizmente digo isto, e as pessoas que me estão a ver e a ouvir poderão ficar, enfim, não tão bem impressionadas como deviam, mas o nível da política é muito mau. E mais uma razão para lhe dizer que me honra muito e orgulho muito por estar ao lado dos 49 deputados, porque nós fazemos a diferença naquele Parlamento. Fazemos a diferença na maneira como tratamos as senhoras, faremos a diferença na maneira como nos apresentamos, até vestidos. Acho que somos os deputados mais bem vestidos, os deputados e as deputadas mais bem vestidos do Parlamento, modéstia à parte. Mas também a educação. Nós primamos pela educação. Somos educados com todas as pessoas, cumprimentamos as pessoas, dirigimos a todos, fazemos um sorriso, conseguimos ultrapassar as cenas de guerra que há dentro da Assembleia com o ambiente de cavalheirismo que deve existir nos corredores. Mas acho que fazemos a diferença. Isso também é um motivo que me orgulha muito por estar neste partido. Sim, sem dúvida. Mas, sabe, e falou agora muito bem, as nossas mulheres são tratadas efetivamente de uma forma muito acarinhada e muito próxima, efetivamente porque nós defendemos as mulheres, mas, enfim, gostam de trocar aquilo que é verdade, enfim. Claro. Os nossos deputados, graças a Deus, são pessoas exemplares, foram bem eleitos, e uma das coisas que eles o fazem, e fazem com essa educação
com esse brio próprio e humilde, é precisamente porque são pessoas do povo e estão lá para representar o povo, que é efetivamente a missão deles. António, vamos fazer aqui um pequeno intervalo no âmbito de passar a uma segunda parte. Aos nossos telespectadores, fiquem por aí, que entretanto começa a segunda parte. Até já.